Então, continuando o nosso exercício, a explicação de outro exercício, agora que nós estamos falando de unidades e medidas, né? Então, a gente está fazendo a transformação deles. Então, é 82,5 hectômetro mais 6 hectômetros. Então, a gente vai colocar na tabela. Lembrando que colocando na tabela fica um pouco mais fácil da gente poder fazer as contas, né? Ó, para vocês verem, né? Colocamos 82,5, lembrando que a gente sempre tem que colocar até o metro, a gente tem que colocar o zero, acrescentar o zero. Então, vai dar, a gente vai fazer, né? Vai colocar ali, quando coloca ali já faz essa transformação, ó. Vai dar 8.250 metros, o 82,5. O 6 vai dar 600 metros, né? Então, a gente vai fazer as contas agora, que é 8.250 metros mais 600 metros, que vai dar 8.850 metros. Então, a gente transformou os dois resultados em metros. Converter 4 quilos em miligramas. Então, como a gente faz essa conversão? Então, nós estávamos até agora usando a tabela de quilômetros, metros, distância, né? Então, esse é de quilos, miligramas, né? Então, a gente vai fazer a conversão, ou seja, 4 quilos em miligramas, vai dar o quê? Ele vai fazer a representação, né? Então, 40 vezes vai dar aquele, lembra que nós vimos lá atrás já, né? Dos 10 vezes 10, né? Vai dar os 400 vezes 10. Vocês viram que tem bastante zero, a gente não pode esquecer de nenhum deles, porque senão a conta não dá certo, tá? Então, vocês viram como é a representação. Então, a gente converteu os 4 quilos em miligramas. Lembra da regrinha do 10, né? Que a gente vai fazer 10 por 10, né? Então, tá explicando como vai fazer essa conversão. É a multiplicação deles, né? Lembramos também que cada 1 quilo é 1.000 miligramas, né? Então, essa multiplicação é feita uma multiplicação por 10. Então, quanto vale agora 1 miligrama em grama? Então, a gente vai fazer também, ó. Lembrando que a gente vai usar a mesma tabela, que fica mais fácil da gente fazer toda essa, né, essa conta. Então, a gente faz a representação, ó, colocamos na tabela, ó, vocês viram que 1 miligrama, e daí a gente acrescenta os zeros. Que representa 1 dividido por 10.
Então a gente faz a representação, em vez de ser multiplicação igual esse, a gente vai fazer divisão deles, ó. A gente vai dividir todos eles por 10, ó. Então, quanto vale 1 miligrama em grama? No caso, vai valer 0,001 grama que vai dar, tá? Então, agora vamos para outra, de um exercício. Se você possui uma pizza de massa de 500 gramas e a dividimos em 8 pedaços, oito pedaços, 8 partes iguais, né? Então, essa pizza massa pesa 500 gramas e dividimos em 8 partes iguais. Quanto cada parte possui em miligramas? Então, como a gente vai fazer essa conta agora? Se ela pesa 500 gramas, 8 partes iguais, quanto a gente vai possuir? Cada parte possui em miligramas. Primeiro passo que nós vamos fazer. O que nós vamos pegar primeiro agora? Vamos fazer dividir, né, os 500 gramas por 8. Primeiro a gente faz essa divisão, porque a pizza possui 500 gramas e vamos dividir em 8 partes iguais. Então a gente vai ter que fazer a divisão para saber quantos tem cada um. Primeiro, para depois a gente saber quanto que vai possuir cada parte. 500 dividido por 8. Vai dar 62,5 gramas. Só que eu quero que miligramas, cada parte de miligramas. Então, a gente vai usar novamente a tabela de quilos. Então, lembrando que quando a gente vai fazer essas contas, fazendo dessa forma com a tabela, fica um pouco mais fácil da gente fazer a resolução, tá? Então, viram que já colocamos na tabela, né? Ó, colocamos na tabela os 62 gramas que deu, né? O que a gente vai fazer agora? Fazer a multiplicação por 10. Então, 62,5 gramas vezes 10 dá 625. Aí a gente vai fazer quantas vezes por 10 ali? Então, a gente vai fazendo as contas por 10, ó. Que a gente quer achar o que? É miligrama, né? Então, a gente achou cada pedaço de pizza equivale a 62.500 miligramas, tá? Cada parte, então. Agora a gente vai para um exercício, de novo, voltando num de quilômetro. Um veículo desloca-se com a velocidade de 216 km por hora. A sua velocidade em metros por segundo é expressada Um veículo desloca-se com a velocidade de 216 km por hora. Sua velocidade em metros por segundo é expressa por 776 metros
metros por segundo. O que está perguntando mesmo no exercício? Qual a velocidade em metro por segundo que é expressado, né? Então, se o veículo anda com essa velocidade, 216 km por hora, sua velocidade em metros por segundo é expressada. A gente tem as opções. Opção 45 metros por segundo, opção 2, 777,6 metros por segundo, opção 3, 60 metros por segundo e opção 4, 180 metros por segundo e opção 5, 36. Então, para transformar quilômetros por metros, devemos dividir o valor que temos, 216, pelo fator 3,6. A resposta correta é a número 3, 60 metros por segundo, né? Que essa usamos o fator 3,6 que nós colocamos ali, né? Porque 1 hora é igual a 60 minutos. Então, 1 hora é 3.600 segundos. Então, por isso que nós usamos o fator 3,6. E 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, 216 quilômetros, né? É que para vocês verem da onde foi tirado o resultado, os 3,6, que daí vocês ficam imaginando da onde foi tirado, né? Para onde foi colocado. Então, vocês viram que fizemos umas contas aqui para vocês conseguirem compreender da onde saiu esses números, né? Então, da onde saiu? Então, 3.600 saiu de 1 hora, que é 3.600 segundos, e o 1.000 saiu de 1 quilômetro, que vale a 1.000 metros. Então, a gente vai fazer as contas, ó. Então, daí as contas dá, né, os 60 metros por segundo, que corresponde à resposta do nosso exercício. Muito obrigada. Na aula a gente tira as dúvidas.